Fala GCM Alan Braga, sou integrante da Federação Baiana das Associações de Guardas Municipais e nesse momento estamos abrindo nosso quadro de entrevistas do nosso canal no YouTube e estamos recebendo aqui o Dr. Ricardo Moleiro, OAB 55303, para a nossa primeira entrevista. O Dr. Ricardo Moleiro, ele atua na área de trabalhista e civil, e estamos aqui nesse momento para fazer uma entrevista com o mesmo. Doutor, o senhor como advogado, o senhor se sente seguro no exercício da profissão como cidadão, devido à crescente onda de violência? Se reconhece a eficácia do Estado em proteger o cidadão? Bom, primeiro eu queria agradecer a FEBAGUAM pela oportunidade da entrevista e poder aí esclarecer um pouco sobre a atual situação das guardas municipais. A pergunta é pertinente, sim, e deixa eu lhe dizer, eu como advogado não me sinto seguro como qualquer outro cidadão, certo? Eu acho que o atual cenário do nosso estado não é de uma segurança extrema, né? Então não me sinto seguro como qualquer outro cidadão. Já no meu exercício profissional foi como eu estava conversando com alguns colegas recentemente, que quando o cliente bate na nossa porta, a gente não sabe definir qual é o real objetivo daquele cliente ali. Nós não temos como traçar um perfil, um padrão, assim como ocorre em alguns momentos, em algumas abordagens ostensivas, tanto da Guarda Municipal como das polícias. Então não temos como traçar um perfil daquela pessoa e permitimos a entrada ao escritório, para que a gente inicie aquela consulta e o atendimento dele. E aí ficamos já, a partir desse momento, à mercê do que possa vir a acontecer. Então já decorre daí essa insegurança, né? Ficamos à mercê do que pode entrar. Bom. Doutor, qual a sua visão em relação ao Estatuto do Desarmamento? Bom, o Estatuto do Desarmamento hoje, a atual situação, o atual cenário da sociedade hoje, ele acaba não trazendo o objetivo o qual ele foi criado à época dele, né? Que era você reduzir os números de violência, retirar aquela arma que supostamente estaria em mãos de pessoas mal intencionadas. Só que alguns anos após a ativação da lei, a gente percebe com o atual cenário que não houve nenhum tipo de mudança. Então é necessário que hajam alterações, sim, para que venha a surtir o efeito necessário na sociedade. Pronto. Doutor, o senhor enxerga a necessidade da sua categoria, no caso dos advogados, de obter o direito de porte de armas de fogo para a defesa pessoal, em detrimento do risco condicional da profissão, já que o porte hoje pela lei, é uma exceção à regra? Sim, eu também sou a favor do porte de armas aos advogados. Primeiro porque a lei diz que não há hierarquia entre aqueles que compõem o judiciário, né? Os promotores, os advogados, os juízes, os advogados, claro, na figura do profissional de atuação do direito, que também é essencial para a aplicação da justiça, por isso a questão da participação dele no judiciário. Então, se não há essa hierarquia, evidentemente que o advogado não deveria também estar excluído desse rol de indivíduos que deveriam ter o porte de arma. Então logo aí você já percebe que há uma incongruência nesse assunto. Então a luta também hoje é em busca do porte de arma para o advogado. Aí eu pergunto ao senhor, mas o porte hoje em dia é discricionário, não é isso? Sim, o porte hoje, o Estatuto do Desarmamento, dá essa discricionariedade para o delegado da Polícia Federal, ou seja, ele avalia ao seu bel prazer aquele cidadão ou indivíduo que vá solicitar ao Departamento de Polícia Federal o seu porte, e ele vai avaliar a sua forma, o que ele deve ou não fazer, se vai permitir ou não fazer. Claro, evidentemente traz alguns requisitos
mínimos para esse porte, porém não retira a discricionariedade do ato. Bom, na sua opinião, segundo os parâmetros e requisitos da lei atual, qualquer cidadão idôneo, devidamente treinado e capacitado deveria ter direito, além da aquisição, ao porte de armas? Não, olha, eu não vejo problema algum de um cidadão que for capacitado, bem intencionado e que tenha condições de adquirir uma arma, porque além disso tudo, uma arma não é barata, todos vocês sabem aí. Então, desde que ele seja capacitado, tanto tecnicamente como psicologicamente, não há por que restringir isso, até mesmo porque você vê tantas armas circulando com indivíduos que, além de não serem capacitados, não estão à margem da lei, né? Não respeitando os princípios básicos aí da vida, da sociedade. Doutor, o senhor conhece a Lei Federal 13.022? Se conhece, o senhor poderia falar um pouco sobre ela? Bom, a Lei 13.022, que pese ter sido em 2014, é uma lei de recente aprovação. Ela trata do Estatuto Geral das Guardas Municipais. Eu vejo a lei hoje como um horizonte para que as guardas municipais possam se espelhar e poder se capacitar e ter como direcionamento, certo? Eu vi que já existe uma divergência doutrinária atualmente relacionada a outra lei, que agora me fugiu o número, e a grande questão é o seguinte: se essa lei derrubou a lei geral, né, por se tratar de uma lei especial. Bom, pelo menos no direito se diz que toda lei especial derroga a geral. Logo, de forma simples, evidentemente que ela chegou a derrogar. Acredito que o que deve ser trazido à tona e ao uso seria a atual lei, a 13.022, onde estabelece rotinas aos guardas municipais de formas mais específicas, certo? Bom, era justamente isso que a gente ia perguntar agora, né? Se o senhor conhecia a divergência entre a Lei Federal 13.022 e a Lei 10.826 de 26 de 2003, né? Que é o Estatuto dos Armamentos, né? No qual o senhor acabou de falar um pouquinho, né? Eu poderia falar um pouco mais sobre a questão dessa divergência? O grande problema do choque entre essas leis é o seguinte: você percebe que a primeira, a de 2003, ela restringe, que é o Estatuto de Desarmamento. Ela traz diversas restrições, como vocês sabem, né? Uma delas é a questão habitacional, sendo que da população, né? O número de habitantes, então é aquele requisito de habitacional. Sendo que a lei especial, que é a recente, a 10.322, ela não traz essas restrições. Ela libera, e o que eu acho totalmente desnecessário ter tantas restrições, até mesmo porque todo guarda municipal não deixa de ser guarda municipal em nenhum momento. Mesmo sem farda, você está exposto no dia a dia às ocorrências do dia, o contato com um criminoso, e você pode ser vítima a qualquer momento, se você se pegar despreparado. Então você elimina qualquer tipo de reação se você não está ali portando aquela arma naquele momento. Então, as restrições que são trazidas na lei do desarmamento são completamente desnecessárias, enquanto nós temos uma lei especial em que facilita muito a questão do porte pessoal ao guarda municipal. Bom, estou falando até um pouco sobre essa questão também da restrição, né? Chegamos até a fazer uma pesquisa no ano de 2014 sobre o número de assassinatos de guardas municipais na Bahia. E naquele ano a Bahia acabou-se líder não, corrigindo, ficou em segundo lugar em número de assassinatos em guardas municipais no Brasil. E naquela época não existia tantas guardas municipais já armadas no estado da Bahia como já tem hoje. Naquela só tinha muito menos. Hoje na Bahia a gente já tem uns 7 municípios com guardas municipais oficialmente armados, com um convênio, tudo bonitinho, né, com a questão toda legal. E naquela época só apenas existia duas. Só existiam 2 municípios, né, com suas guardas municipais com convênio com porte de armas. E já tinha um número alto de assassinatos de guardas municipais. E a próxima pergunta que a gente ia até fazer para o senhor era justamente isso. O senhor achava justo, o doutor acha justo o critério de número de habitantes somente para essa condicionalidade da instituição guarda municipal ser armado?
Bom, o critério, obviamente, é injusto pela subjetividade que traz, porque é somente uma análise de números, de habitantes. Nós podemos trazer uma comparação com Salvador e Simões Filho. Salvador é uma megalópole hoje, com cerca de 3 milhões de habitantes. 3 milhões de habitantes, Simões Filho é uma pequena cidade da região metropolitana, com cerca de, não sei hoje atualmente, mas acredito com 100, 150 mil habitantes, e apresenta números alarmantes de violência. Né? Então, qual seria a diferença? Qual seria a diferença de risco que aquele guarda municipal de Simões Filho para o guarda municipal de Salvador estaria correndo? Então, daí você, com essa comparação, você já vê que é um risco trazer como requisito a concessão do porte individual ou pessoal o fator número de habitantes. Não é uma subjetividade assim extrema, que tem que ser pelo menos avaliada nessa questão, seriam os níveis de violência versus o número de habitantes. Aí assim até seria razoável, mas ainda acredito que seria desnecessário esse fator número de habitantes, mas sim ser levado em consideração o risco da própria atividade que é trazido, que pode ser que se traz em uma cidade de 20 mil habitantes e uma cidade de 3 milhões de habitantes. Né? São os mesmos riscos. Doutor, a nossa próxima pergunta é se o senhor acha justo aquelas municipais que já têm a questão do porte de arma institucional, ele assim que sai do serviço, ele ter esse direito cerceado, ou seja, como por exemplo aqui em Lauro de Freitas, onde é um município que está abaixo de 500 mil habitantes, que o guarda municipal que tem o seu porte de arma institucional, ele a partir do momento que ele sai do serviço, ou seja, tira a sua farda, ele deixa de ter o porte de arma institucional, né, porque o porte de arma deles é somente em serviço. O senhor acha justo isso? Bom, mais uma vez eu trago aqui a questão de que o guarda municipal é guarda municipal a todo momento, sendo em serviço ou não. E o fato de você estar exposto à situação diária de violência e tendo contato direto, muitas vezes com sujeitos de alta periculosidade, né, que você hoje não sabe se pode encontrar ele. Hoje você conduz a uma delegacia, provavelmente ele vai ser levado a uma audiência de custódia e em muitos casos eles são soltos em até 24 horas no máximo, ele vai estar ali às ruas novamente e pode a qualquer momento se encontrar com aquele guarda que efetuou a sua condução até a delegacia e poder oferecer algum tipo de retaliação àquele agente de forma covarde, né? Inclusive, porque você não vai ter como dar o revide necessário à altura, se for o caso também, né? Da aplicação da força à medida de que você seja atacado, né? Por aquele indivíduo, se for o caso. Então, é totalmente injusto e desnecessário, né? Essa retirada desse porte pessoal. Então, não há o que se discutir, isso já era para ter sido derrubado, caído por terra essa situação. E espero que a luta de vocês seja frutífera e consiga o êxito nessa questão aí. Pronto. Doutor, para finalizar, a gente gostaria que o senhor fizesse de forma livre a sua opinião, né, livre sobre a temática, que a gente abordou de tudo, né? Que o senhor quisesse agradecer alguma coisa, alguém. Pronto. Uma visão genérica do tema do Estatuto de Desarmamento, guardas municipais, eu vejo hoje a instituição guarda municipal, seja ela de qual município for, uma instituição de importância na segurança pública, colaborando na redução dos números da violência atual. Veja também como desnecessário essa questão de não conceder aquele porte individual ao agente. Eu acho que trata-se de uma situação somente de capricho de alguns administradores ou políticos. É um trabalho de extrema importância para a sociedade, principalmente na segurança pública, os das guardas municipais. Então aproveito o espaço também para agradecer mais uma vez a Alain, a FEBAGUAN, a meu amigo Jarbas aqui da Guarda Municipal de Lauro de Freitas, que faz excelente trabalho aqui na região e que eu posso
e sou testemunha do trabalho que é feito aqui na área. E é isso, eu agradeço, força ao pessoal aí, sucesso aí na batalha de vocês aí diária. Valeu!